Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: BC se impõe um novo desafio. Ao aumentar a Selic em 0,25 pontos percentuais, em paralelo a um comunicado duro, mas sem guidance, o Banco Central impôs a si mesmo um novo desafio. Qual? O de manter suas opções em aberto, de acordo com os próximos dados de emprego, aquecimento econômico e inflação, bem como os efeitos da queda de juros nos Estados Unidos sobre as expectativas, de um lado, enquanto o mercado vai cristalizando suas projeções, de outro. Projeções essas, justamente, que vão em uma direção cada vez mais hawkish, cravando aumentos sucessivos de 0,5 pontos percentuais nas próximas 2 ou até 3 reuniões do Copom. A linha parte até de analistas que se afastam do teto das previsões para o IPCA em 2025 e 2026 e que indicam espaço para a retomada na queda da Selic em 2025. Entre os principais fatores para essa consolidação, um foge ao controle do governo, e não interessaria a ele mudar de toda forma: o aumento nas estimativas de crescimento do PIB e de aquecimento do setor produtivo. Já no outro, tem dificuldades tanto para agir quanto para convencer, até quando age, as expectativas fiscais. Ainda em termos de juros, vale muita atenção nessa sexta para a decisão de política monetária no Japão, que teve influência direta nas fortes oscilações das bolsas no início de agosto. Após a última alta, espera-se que o BC do país mantenha a estabilidade, mas sinalizando para futuros aumentos. O governo tenta endurecer na questão ambiental. Para além da liberação de recursos de combate aos incêndios em todo o país, o governo busca medidas de impacto, concreto, mas também simbólico, que evidenciem mobilização e, sobretudo, rigor no enfrentamento ao problema. A autoridade climática será um caminho, as investigações e mesmo o trabalho de comunicação, atribuindo as queimadas a ações criminosas, outro. É nesse segundo sentido, justamente, que a articulação política, de braços dados com a ministra Marina Silva, tenta criar as bases para uma mudança legislativa que aumente as penas para esse tipo de crime. O movimento se dá diretamente junto aos presidentes da Câmara e do Senado, mas tem complicadores. 1. Ambos se veriam diante de forte pressão da mídia e da sociedade, caso o governo apresentasse uma proposta. 2. O Planalto, entretanto, quer uma posição negociada. Isso porque vive um momento no qual tem conseguido avançar em pautas econômicas, após um longo hiato, e negocia da regulamentação da reforma tributária, a nomeação de Galípolo para o BC, ao mesmo tempo em que ganha margem, e evita assumir riscos, nas eleições, para a sucessão de Lira. 3. Nesse contexto, Lira e Pacheco se dizem abertos e favoráveis ao tema, mas nas entrelinhas, argumentam que seria preciso chegar a um projeto palatável, para a bancada do agro e setores do Centrão que não primam pelo apoio à pauta ambiental. Não será tarefa fácil. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.